Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para continuar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos começar o capítulo 8 da segunda parte, que é o capítulo da emancipação da alma. E o nosso primeiro subitem é o sono e os sonhos. E nós vamos ler as perguntas de 400 a 412. Isso aí. Eu vou ler as perguntas e depois nós vamos respondê-las de acordo com o texto do Descomplicando. E a primeira pergunta é a seguinte: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirmam. A que se deve atribuir isso? Quando em sonho vemos pessoas vivas, muitas nossas conhecidas a praticarem atos de que absolutamente não cogitam. Não é isso um puro efeito da nossa imaginação? É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo têm com o que nos preocupa? Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Pode a atividade do espírito durante o repouso ou do sono corporal fatigar o corpo? E aí, para responder todas essas perguntas aqui, né, a respeito do sono e dos sonhos, agora a gente vai lá no texto que a Evelyn traz pra gente, baseada nas perguntas e nas respostas que os espíritos deram a Kardec. E o texto diz assim, ó: Emancipação da alma, o sono e os sonhos. No ensinamento, é comparado o desejo do espírito encarnado de se libertar do corpo com a insatisfação de um prisioneiro com sua prisão. O espírito, enquanto encarnado, aspira constantemente à libertação, especialmente se o corpo é mais grosseiro. Quanto ao sono, o espírito nunca está inativo durante esse período. Os laços que o prendem ao corpo relaxam, permitindo que o espírito se liberte e interaja mais diretamente com outros espíritos no espaço. Assim, o espírito não repousa como o corpo durante o sono, mas fica livre para se movimentar e se relacionar no mundo espiritual. Os sonhos revelam a liberdade do espírito durante o sono. Durante o repouso do corpo, o espírito tem mais faculdades, lembrando-se do passado, prevendo o futuro e se comunicando com outros espíritos. Os sonhos não são meras fantasias, mas muitas vezes recordações de experiências passadas ou visões de eventos futuros. O sono é apresentado como uma libertação parcial da alma do corpo, permitindo que ela se conecte com outros seres espirituais. Espíritos elevados, ao desencarnar, têm experiências enriquecedoras durante o sono, viajando, conversando e se instruindo. O sono é uma porta que Deus abriu para os espíritos encarnados se conectarem com o mundo espiritual, proporcionando um intervalo de recreio após o trabalho na Terra. A ideia de que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono é destacada.
Nem sempre nos lembramos dos sonhos devido à limitação das faculdades da alma nesse estado. Os sonhos são descritos como efeitos da emancipação da alma, proporcionando uma espécie de clarividência que se estende a diferentes lugares e até mesmo a outros mundos. A incoerência dos sonhos é explicada pela incompletude das recordações, pelas lacunas da memória do que foi experimentado durante o sono. Alerta-se para a importância de distinguir entre os sonhos provenientes da emancipação da alma e aqueles que são apenas recordações guardadas pelas almas que se desprendem do corpo, evitando assim contradições e equívocos na fé. Explica-se que durante o sono, enquanto o corpo descansa, o espírito está ativo e recupera parte de sua liberdade. Ele se comunica com entes queridos tanto neste mundo quanto em outros, mas as impressões que o espírito recebe nem sempre são retidas pelo corpo, devido à natureza pesada e grosseira da matéria que o compõe. Sobre a interpretação dos sonhos, afirma que eles não são verdadeiros de maneira como algumas pessoas acreditam, como previsões específicas. No entanto, os sonhos apresentam imagens que têm realidade para o espírito, podendo ser pressentimentos do futuro ou visões de eventos em outros lugares. Há uma explicação para os casos em que as pessoas aparecem em sonhos para visitar os seus parentes, sendo interpretada como uma comunicação entre almas ou espíritos. O texto destaca que quando um sonho se confirma como realidade, isso sugere que a imaginação não desempenhou o papel na ocorrência, especialmente se o que foi observado não estava na mente da pessoa quando acordada. Ainda, é discutido que pressentimento em sonhos podem não se confirmar na realidade física, mas podem ser realizados no nível espiritual. A influência da matéria durante o sono e as preocupações terrenas podem distorcer a interpretação dos sonhos. Também é mencionado que ver pessoas vivas em sonhos, realizando ações que aparentemente não cogitam, pode ser explicado pela visita espiritual entre os indivíduos. Para a emancipação do espírito, não se requer um sono completo. Ela ocorre quando os sentidos entram em torpor, permitindo ao espírito recuperar a sua liberdade. A sonolência ou torpor dos sentidos frequentemente apresentam as mesmas imagens dos sonhos. Algumas vezes ouvimos palavras pronunciadas distintamente dentro de nós mesmos, sem nexo aparente com nossas preocupações. E isso é atribuído ao fraco eco das palavras de um espírito que tenta se comunicar conosco, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. Quando estamos em um estado próximo ao adormecimento, com os olhos fechados, podemos ver imagens distintas e detalhadas. Isso ocorre porque o corpo entorpecido, o espírito busca se desprender, transportando-se e vendo. Se o sono fosse completo, haveria sonho. Durante o sono ou quando estamos ligeiramente adormecidos, muitas vezes recebemos ideias que parecem excelentes, mas que se apagam da memória. Essas ideias provêm da liberdade do espírito que se emancipa e frequentemente são conselhos de outros espíritos. Mesmo que as esqueçamos ao voltar ao corpo, elas podem ressurgir como inspirações no momento certo. Quanto à época da morte, o espírito encarnado pode pressenti-la ou ter plena consciência dela, possibilitando prever com exatidão a data da morte. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal pode, de fato, fatigar o corpo, pois o espírito, mesmo ligado ao corpo, atua sobre ele, semelhante a um balão cativo que sacode o poste ao qual está preso. Então, esse foi o nosso estudo aqui a respeito da emancipação da alma, dos sonos e dos sonhos. E na semana que vem nós vamos falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, nos vemos lá. Até mais!